Graças a paz de Jesus. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos, né? Dessa vez vamos trabalhar a evangelização através da internet em si, das redes sociais. E para isso nós precisamos primeiro, de certa forma, conceituar o que é a internet, né? O que é a internet, que no caso é um sistema global de rede de computadores e que o seu maior desenvolvimento teve como principal o desenvolvimento para que nós chegássemos à internet, né? Facilitar o sistema de comunicação. E a outra coisa, além disso, era preservar documentos e preservar informações em lugares diferentes, e assim, caso um fosse atacado, não se perderia, né? E aí nós precisamos também ver a questão do desenvolvimento, né? Nós temos o desenvolvimento da informação em si. Nós partindo bem antigamente, como é que se passava a informação, que era escrevendo em paredes, deixando ali rabiscos, desenhos, e a informação era passada, né? E aí nós vemos que depois se desenvolve a escrita, e a partir daí, depois do desenvolvimento da escrita, nós vamos ter o sistema de informação sendo transmitido através de cartas. E aí nós podemos até usar um exemplo, né? Mesmo quando a coisa vai evoluindo e se chega até a carta, mesmo assim há dificuldade, até mesmo porque dependendo do lugar que essa carta fosse ser enviada, talvez o problema que você apresentasse nessa carta, quando a carta fosse chegar lá, já tivesse se resolvido ou algo parecido. Então, o que acontece? Depois nós vamos ver a informação sendo transmitida através da rádio, que já é algo mais recente, e depois nós vamos ver a televisão, até chegar à internet, que é o ápice da informação, né? Hoje nós temos tudo em nossas mãos. Tudo hoje tá a um clique, como se diz, né? Tudo hoje nós temos a um clique, apenas clicar e você sabe o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. Ou você pode buscar uma informação sobre algo que você não saiba em qualquer lugar do mundo. Você pode pesquisar. O Google hoje, se você quiser pesquisar, por exemplo, o que é amor, aparece lá 1000 definições de amor, sobre alguma doença ou sobre alguma pesquisa sobre alguém. Clica lá no Google e você vai estar sabendo tudo sobre essa pessoa, sobre algo que você pesquise, né? Então a internet, ela tornou, né, com a vinda da internet, a vida das pessoas, teve a intenção maior de tornar a vida mais fácil, né? A tecnologia nunca é para dificultar a vida das pessoas. A tecnologia, ela sempre vem para facilitar a vida das pessoas. E hoje, né, com esse desenvolvimento da tecnologia, hoje, por exemplo, usando a internet, um médico pode fazer uma cirurgia através da robótica, ele num país e a pessoa no outro país totalmente diferente. Também é possível hoje um juiz hoje ele tem a possibilidade de pegar o depoimento de um preso, ele estando dentro do próprio presídio, e o juiz direto da sua comarca. Isso que traz tranquilamente, evita fuga, evita tentativa de resgate de preso. Tudo isso através da internet, através da informação, né? Também podemos saber o que está acontecendo em todo o mundo, e o princípio maior, né, inclusive dessa videoaula, é o de nós evangelizarmos usando a internet, né? Agora, uma coisa que nós devemos ver é que a internet, ela é perigosa. Agora, ela é perigosa em si mesmo? Não, porque ela é neutra. A internet, ela é perigosa para aqueles que não sabem usufruir bem dela, usar bem dela. Então, quem não sabe usar a internet, ela se torna o mal para a própria pessoa que vai utilizar. E nós podemos ver isso em inúmeros adultérios, né? As pessoas começam ali na internet, em site de relacionamento, sendo casado, ou redes sociais. Daqui a pouco nós vemos muitos adultérios, inclusive hoje tem um site mundialmente conhecido só para adultério. Nós também vemos muito mentiras, calúnias disseminadas na internet, e essa é a parte ruim que existe na internet, mas não causada pela internet, mas pelas pessoas
que usam essa internet. Inclusive, se você for observar isso direitinho, inclusive cristãos fazem mau uso da internet. E você vai ver isso como? Você vai ver isso pregadores e cantores se autopromovendo, usando a internet para divulgar a si próprio, não a glória de Deus. Ganhei 10 almas, ganhei 20 almas. Até uma certa vez nós conversávamos com o irmão antes sobre isso, que era um meio negativo, assim, fica as postagens que muitos pregadores fazem aí, é se autopromovendo. Eles vão dizer que não, algum até pode assistir esse vídeo e dizer que não, mas é se autopromovendo. Porque se Deus chamou um pregador para pregar, se Deus chamou uma cantora para pregar, ele se responsabiliza, ele cuida, ele vai prover os meios de você crescer. Claro, eu não estou dizendo aqui que a internet não deve ser um meio de divulgação, sim, deve. Agora, deve ser um meio de divulgação não mercenário. E o que nós estamos vendo hoje, na maioria das vezes, é um meio de comunicação de forma mercenária. E muitos estão usando disso para dizer, não, eu vivo da fé. E isso muitas vezes não é desculpa, né? O cara tá só pregando de igreja em igreja e dizer que vive da fé, cobrando por isso. Eu tenho um conceito um pouco crítico sobre isso, mas não vem muito ao caso e cada um vai responder por si diante de Deus. Além do mais, muitos hoje se tornaram escravos da internet. Eu vou dar aqui exemplos básicos. Jogos, tem pessoas que passam o dia todo na internet jogando, o dia todo dedicado a jogar na internet. E além do mais, tem pessoas quando não, jogos nas redes sociais. As pessoas não têm tempo para orar, as pessoas não têm tempo para buscar a Deus. As pessoas não têm tempo para ir muitas vezes até próprio num cultuar, mas tem tempo para estar lá acessando a internet. Não tem tempo para pegar nas escrituras, que muitas vezes isso é uma desculpa que de certa forma não dá para ser admissível, porque a pessoa dizer que não tem tempo para ler um texto da Bíblia, mas tem tempo para olhar o WhatsApp, tem tempo para olhar a internet. Então essas são as partes negativas da internet. Mas a internet, para o nosso foco, que é a evangelização, ela deve ser usada, e aqui eu tenho um texto de Paulo para fundamentar isso, que diz assim, Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20 a 23. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivessem embaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei, mas para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meus chegar a salvar alguns. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me coparticipante. Então, o finalzinho aqui, do versículo 22, vai dar a base para nós também evangelizarmos através da internet. Paulo vai dizer assim, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E a nossa aula de hoje vai focar um desses meios, que deve ser a internet. Agora, uma coisa interessante, né? E o tópico aqui, o primeiro tópico que vai ser tratado vai ser pecadores digitais nas mãos de um Deus real, né? Porque o conceito aqui é o seguinte, é que os pecadores eles pecam na internet, mas esses pecados para Deus que é real também e é passível de punição, os pecados cometidos na internet. E antigamente é interessante isso, né? A repulsão da tecnologia é interessante porque antigamente a televisão era vista, né, como satânica. As pessoas viam a televisão quando chegou, né, quando começou a desenvolver, que seria ali algo satânico. E aí eu volto até a reiterar que nada, nenhuma tecnologia ou nada conduz a pessoa a pecar. A índole da pessoa em usar aquilo que está sendo propiciado para ele é que vai conduzir ela a pecar. E muitas vezes é si próprio, já está ali nele. Ele só precisou do empurrãozinho. E uma das igrejas que guardam isso até hoje, se eu não me engano, é a Deus e Amor. Ainda lá eles não podem assistir televisão. É proibido para eles assistir televisão. Mas hoje, com a graça de Deus, nós não temos só a televisão. Nós temos computadores, smartphones e tablets que podem ser usados para a glória de Deus, podem ser usados para o engrandecimento do reino e para a propagação, porque a informática
Se nós temos a informática e ela é uma ferramenta e ela é boa nas mãos certas, ela vai fazer o bem. Agora, você deve entender uma parte negativa da informática, né? Que é a questão de pecados em série. Nós temos aqui um texto sobre o rei Davi, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo do 1 ao 5, né? Nós vamos ver o que aqui? Nós vamos ver que em época de guerra, era época de ir para a guerra, e aí o que aconteceu? Davi, o rei Davi, né, substituiu Saul, né, o homem segundo o coração de Deus, Davi, né, que foi escolhido por Deus, filho de Jessé, né, e que derrubou o gigante Golias e que conseguiu conquistar poderosamente, alcançou as terras e conseguiu domínio sobre muitas nações, vencendo muitas guerras. Davi, um homem grandioso, teve uma grande obra nas mãos de Deus. E em época de guerra, né, o versículo 1 vai dizer o que acontece com Davi. Davi não vai para a guerra. Davi fica no palácio, né? Era para estar na guerra, né? A importância que nós vemos que nós não devemos estar no lugar errado, né? Nós devemos estar no lugar certo. E em época de guerra, Davi, como um rei, era para estar na guerra. Ele não estava na guerra. Ele não estava na guerra, estava alheio, né? Estava alheio no palácio. E aí o que Davi vai fazer? Davi vai passeando pelo palácio ali. Ele vai e o que ele vê? Ele vê Betseba tomando banho. Olha aí a beleza, né? Ele viu a beleza de Betseba. Ó, pecados em série, né? Tem esse tópico. Você analise que Davi primeiro viu Betseba. E ali, o primeiro erro já é estar no lugar errado. Que é o erro de muitos cristãos, estar no lugar errado. O cristão quer estar em lugar que não é para ele estar. Né? E muitos dizem, não, irmão, mas os cristãos são muito radicais. Mas não, meu irmão. Se você estiver muitas vezes no lugar errado, você vai dar dando uma brecha para Satanás, como Davi deu. E você vai ver que o pecado dele começou com os olhos. E aí, partindo desse princípio, nós vamos ser levados até o Jardim do Éden. Nós vamos até o Jardim do Éden. E você vai ver que também a serpente ali apresentou o fruto de uma maneira diferente para Eva. Olha, da mesma forma. Então você vai ver que o pecado ele não é algo. O pecado não é algo que chega ali e já gera, leva você ao pecado. O pecado é algo que vai se criando ali. Você vai criando esse pecado dentro de si. E você vai ver que foi assim com Eva. O inimigo lançou a semente. Eva caiu na semente, olhou para o fruto, desejou o fruto ali, comeu e ainda deu a Adão, e os dois assim pecam. E aí era Davi lá passeando pelo reino, né? E Davi contempla ali a beleza de Betseba, né? E aí Davi manda que saibam quem ela é. Ele sabe que ela era casada e mesmo assim traz até ao palácio. Manda trazer o palácio, coabita com ela, né? Olha aí, o pecado, você vai ver que o pecado ele vai sendo cometido um atrás do outro. Foi um atrás do outro. Não foi pra guerra, tava lá alheio, teve uma visão, viu, quis saber. É igualzinho na internet, você vai vendo. Tá aqui clicando de uma hora pra outra, quando aperta, aparece uma mulher nua. Clica aqui, tô esperando por você. Do mesmo jeito foi aqui. E Davi, nós sabemos o que Davi fez, né? Davi engravidou a ela, né? E aí depois de Davi engravidar ela, não havia mais outra saída, ele trouxe Urias. E aí nós vamos ver isso mais lá na frente. Mas aqui nós queremos enfatizar só que o pecado ele é gerado em série. E aqui nós vemos em Davi, né? Essa série. O pecado foi sendo gradativamente um pecado atrás do outro, um erro atrás do outro. E aí, partindo desse princípio para a internet, né? Nós vamos ver o seguinte: a internet gera pecado em série para quem não sabe usar, que foi o caso de Davi, né? E aí, partindo disso, nós devemos perguntar, né? O que nós estamos fazendo na internet? Quando você passa tanto tempo na internet, esse tanto tempo que você passa na internet, você passa fazendo o quê? O que você está fazendo na internet? Deus vê tudo. O pecado ele pode ser digital,
Mas para Deus o pecado é real e Deus também é real. E o pecado para Deus é real. Então, o que você está fazendo durante tanto tempo na internet? O que você está olhando? É importante nós frisarmos isso. O que você está olhando? Que sites você está visitando? Que site? Quais são os sites que você está visitando? Para edificar a sua vida, existem muitos sites, blogs, inclusive o YouTube, com inúmeras mensagens, inúmeros testemunhos que vai edificar muito a sua vida. Agora, é preciso que você tenha cuidado o que você está acessando, o que você está olhando, para que isso não gere em você um pecado em série e quando você for ver daqui a pouco, você está afastado dos caminhos do Senhor. Nós temos aqui um texto que eu quero ler, eu separei para ler, em Salmos, o Salmo 101, para fundamentar esse tópico, Salmo 101, versículo 3. Não poreis coisa torpe diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, e isso não se apagará a mim. Então, a primeira parte do versículo diz, não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Então, meu irmão, vigie quando você estiver na internet, para que isso não gere em você um pecado em série. E aí, também nós temos outro, além de pecados em série que a internet pode gerar, nós temos também o cuidado com redes de intriga que é gerada também na internet. E para nós fundamentarmos isso, nós temos o filho de Davi, que é Amnon. Nós vamos ver isso em 2 Samuel, já no capítulo 13, versículo do 1 ao 14. Jonadab, né, que era amigo de Amnon, o que acontece? Jonadab, ele ouve Amnon, e Amnon dizer que tem um desejo muito grande por Tamar, e que queria Tamar como a sua esposa, e estava ali meio naquela, e Jonadab vai dar conselho a ele. E aí qual é o conselho que Jonadab dá? Jonadab vai dizer, olha, faz o seguinte, tu finge que tá doente, para tua irmã ir até você, para tua irmã ela ir te servir, aí você, né, olha o conselho, se você for ver o Salmo 1, vai dizer assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você vai ver. Você também deve ver isso na internet. As pessoas que você está tendo contato, quem são seus amigos. Porque você vê um conselho errado aqui, um conselho desse homem, o que ele faz? Ele pega, vai até o rei, diz que está doente ali, o rei vai e manda Tamar preparar. A jovem chega lá, né? A jovem, irmã de Absalão, chega lá, e o que Amnon faz? Pega ela à força, ela até implora para que ele não faça isso, até diz, se você for pedir a meu pai me daria você, meu pai me daria para você como esposa. E ele ali não se contenta, violenta a jovem, para completar ainda trata como se fosse uma meretriz, expulsa para lá. Então você vê aqui, aplicando, levando para o lado da internet, que uma amizade equivocada ou conselho de uma pessoa ali que está naquele grupo ali pode fazer a diferença tanto para o mal quanto para o bem. Você vai ver que a rede social, o que a rede social faz? Ela facilita encontros. Você muitas vezes tem um amigo que se mudou, que você conhecia há tanto tempo, era seu grande amigo, e ele vai e se muda para bem longe, né? E aí você, através das redes sociais, você encontra esse amigo. Veja que felicidade. Você tem contato com seus familiares, você tem contato com amigos que se encontram em vários lugares, né? Agora também tem o outro lado, né? Tem um lado que essa rede de intriga, muitas vezes, ela tem multiplicado traições. As amizades ali equivocadas, elas multiplicam traições. As redes de intriga, elas têm destruído lares. Quantos lares hoje? Quantas amizades por causa de intriga na rede social? Um falando do outro, irmão falando de irmão. Quantas pessoas não têm perdido as amizades? Por quê? Por causa de rede de intriga.
E a rede se encontra lá. As mais amizades, as mais conversações que corrompem os bons costumes. E isso tem gerado inúmeros adultérios, né? Então, não reproduza o que você não sabe. Se você vê lá, se não é verdade, não reproduza. Não reproduza. Ou se você reproduzir, tente apaziguar a situação. Tente ser um pacificador e não um destruidor. A rede social, ela é uma porta aberta para o evangelho, para as pessoas que estão sofrendo. Porque as pessoas dão ali pista, né? Tudo as pessoas postam na rede social. Então ela é uma porta para o evangelho. Use ela como uma porta, não para fazer intriga, mas para quebrar as intrigas que têm sido feitas. Então, esse é o segundo tópico. Agora, vamos ver outra parte também da parte da informática, da internet, que é muito perigoso. Vamos primeiro fazer uma aplicação no texto, né? 2 Samuel, capítulo 11, né? Versículo 14 ao 16, ainda continuando a historinha de Davi. E agora, aqui a intenção é trabalhar a questão do e-mail, de mensagens enviadas, das mensagens que são enviadas, né? E até aqui o tópico é o e-mail fatal, o e-mail fatal, olha só. Por quê? Davi, o que Davi faz? Davi manda trazer Urias, Davi traz Urias ali de volta para casa para que ele coabite com a esposa. Mas Urias, ao invés de fazer isso, não vai para casa, porque não acha aquilo ali correto. Enquanto os outros estão em guerra, ele ia se deitar com a sua esposa. E Davi, percebendo isso, Davi até manda dar um banquete para ele. E Davi, percebendo isso, o que Davi faz? Davi traz o próprio, olha que coisa mais maléfica, né? Davi pega ele próprio. Davi ele chama Urias e ele envia por Urias. Ele envia por Urias o próprio e-mail por Urias. Para que ele envia o e-mail? Não e-mail, né? O e-mail, porque nós estamos trabalhando a questão do e-mail, mas ele envia a carta por Urias. Ele envia a carta por Urias, a própria carta que vai definir o quê? A morte de Urias. Olha que coisa interessante. A própria carta, por que vai definir a morte de Urias? Porque nessa carta, ele manda Joabe fazer o que com Urias? Colocar Urias lá na frente da batalha. Manda colocar Urias na frente da batalha. E o que ele diz lá? Bota ele lá. E quando você botar ele, deixar ele lá na frente da batalha, você sai, deixa ele lá para morrer. Por quê? Que Davi, olha aqui o contexto aqui, uma carta que é levada pelo próprio Urias, que não lê essa carta por fidelidade ao rei, para ser morto. E Joabe coloca Urias no meio da batalha, e nós sabemos no final, Urias morre, e Davi pega Betseba como sua esposa, com seu filho, porque ela estava grávida. Agora tem um detalhe nisso tudo, o profeta vai até ele, depois vai cobrar dele, e aí o desmantelo na vida de Davi foi terrível por causa desse e-mail. Por isso a questão do e-mail fatal. Mas vamos olhar aqui a questão de e-mails, né? Os e-mails normalmente são enviados por vários motivos, né? Por exemplo, resolver problemas, enviarmos trabalho de faculdade, de colégio, compartilharmos. Você vai fazendo um trabalho, você com outra pessoa, você manda a sua parte para ele manda a parte para você. Olha que coisa que facilitou bastante. As pessoas podem estudar junto, estando em lugares diferentes. Além de empresas você enviar orçamento, né? Enviar propriamente documento. Muitas vezes você compra um objeto e o objeto vem com defeito e precisa da documentação, você envia essa documentação. Além de, por exemplo, eu que gosto muito de ler, né? Você pode enviar livros, através do e-mail. Apesar que hoje o que se usa mais não é nem a questão do e-mail, mas do WhatsApp, né? Que é a mensagem muito mais rápida do que o e-mail. Mas também o e-mail. Mas também nós vemos a parte negativa nos e-mails, que são e-mails que são enviados muitas vezes com calúnia, pessoas caluniando outras. E o pior de tudo isso, chega na sua caixa de e-mail ou mesmo no WhatsApp, as pessoas compartilhando coisas negativas, grupos
porque tem muitos grupos no WhatsApp, e dentro desses grupos, muitos grupos compartilhando coisas negativas sobre irmãos da própria igreja, e isso não deve acontecer. Esse tipo de e-mail, esse tipo de mensagem não deve acontecer no meio cristão. Se nós somos cristãos, o que nós devemos fazer é edificar a vida das pessoas e nunca destruí-la, conduzi-las a Cristo e não afastá-las de Cristo, né? Até há poucos dias atrás eu vi um e-mail, um artigozinho, né? E aí eu até compartilhei no meu Facebook. Diziam que era da cantora Damares ali, que tinha adulterado e a mulher tinha pego, descoberto. Depois eu vi que isso não era mentira, eu postei, mas não postei ali julgando, mas para que as pessoas tivessem misericórdia e tal, porque cria que era verdade. Por quê? Porque as pessoas estavam disseminando isso, calúnia e destruindo as reputações das pessoas. Então, o que acontece? Tanto o WhatsApp quanto os e-mails devem ser usados, mas deve ser usado para a glória de Deus, e não para destruir a vida das pessoas. E não para destruir a vida das pessoas. E uma das formas muito rápida para você levar o evangelho às outras pessoas é através da divulgação por e-mail, por mensagens rápidas ali. Muitas vezes uma pessoa está passando por um momento de tanta dificuldade e você muitas vezes envia uma mensagem ali que traz paz ao coração daquela pessoa. Então nós devemos vigiar para não cairmos nesses erros aos quais eu citei aqui. Mas também o segundo tópico ele vai tratar do seguinte, né? Consertando a rede para Cristo. Nós sabemos que há muito problema nas redes aí, tanto na rede social quanto na rede mundial de computadores, porque tem sido usado para o mal. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 19 ao 20, nós vamos ver o seguinte: Jesus ele vai passando e ele contempla João e Tiago consertando as redes, né? E ali Jesus, o que Jesus faz? Jesus convida eles para seguir a ele, e eles deixam lá a rede com seu pai e aí seguem a Jesus. Então, partindo desse princípio aqui, né, para fazer uma analogia sobre esse texto, né, nós temos uma grande rede para consertar, que é uma rede que está contaminada pelo pecado, porque as pessoas estão fazendo mau uso dela. Mas essa rede ela vai ser consertada a partir do momento que nós, como cristãos, nos posicionarmos como cristãos e não como incrédulos. A partir disso nós podemos pegar o exemplo de José. José, ele é levado, né, para o Egito, vendido pelos seus irmãos. Ele é vendido pelos seus irmãos e levado para o Egito. E o que nós vamos contemplar em José? Onde José colocava a mão, a coisa era abençoada. Então, partindo desse princípio hoje, vamos colocar a mão na informática, na internet, nas redes sociais, também para que a partir de agora, todos os cristãos, você que está me ouvindo, transforme essa rede em rica bênção para as outras pessoas. Agora, para isso, é preciso que você, por exemplo, para você evangelizar através da rede social, é preciso que você tenha vocação. Vocação. E nós poderíamos dizer mais, vocação e dedicação. É preciso ter preparação para você trabalhar o evangelismo nas redes sociais ou na internet através de blogs e sites. Preparação, leitura da palavra, oração, jejum, porque nós não estamos lutando não é contra a carne, nem também contra o sangue. E nós sabemos que, por exemplo, a internet ela está repleta de outros evangelhos que não é o evangelho de Jesus Cristo. Está repleta. É o que mais tem. Você clica aí, tem resposta para tudo, mas muitas vezes essa resposta é totalmente equivocada. Por quê? Porque a internet ela está repleta de vírus doutrinários. Eu vou ler até aqui um texto em Mateus para nós nos basearmos nisso aí. Mateus capítulo 7, versículo 21, vai dizer assim: nem todos que me dizem o Senhor entrarão no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres,
então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a internet ela está repleta de pessoas que usam o nome de Cristo, mas esse usar o nome de Cristo é muitas vezes para disseminar vírus herético na vida das pessoas. Mas o nosso dever é criar, proporcionar às pessoas o Evangelho de Jesus Cristo, que Ele é o caminho, João 14,6, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Além do mais, uma das preocupações em usar a internet é que as pessoas hoje têm se perdido preso ao quê? Discussões teológicas. É um saco, meu irmão, isso. É um saco. As pessoas só querem falar sobre, por exemplo, vou dar um exemplo, principalmente as pessoas que me conhecem só querem falar sobre isso. Calvinismo e arminianismo. Calvinismo e arminianismo. Isso é chato, meu irmão. O que nós devemos usar e falar nas redes sociais é de Jesus. Que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza e que Ele leva o homem para o céu. Além de discipular pessoas que recebem a Cristo como Salvador, você deve fortalecer a fé dela até que elas estejam preparadas para ir até Jesus, para ir até uma igreja, para se congregar com os irmãos. Então, não vamos focarmos nisso aí. Vamos focar, a primeira é a vocação, então vamos focar nisso aí. Por quê? Porque o mundo virtual, o mundo ele é virtual, mas quem está lá do outro lado é uma pessoa real. Então vamos focar nisso. Não vamos ficar desviando para um lado, debatendo, discussão. Não, vamos focar nisso. E qual é a mensagem que nós devemos usar? Qual é a mensagem? Sem enfeite. É o Evangelho, é as boas novas. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Que o homem é pecador. Qual é a mensagem? Que o homem, com o seu pecado, se desviou de Deus e é inimigo de Deus e precisa se pacificar com Deus. Ele é criatura, precisa ser filho. E que o seu pecado separa ele de Deus e que o seu pecado conduz ele para o inferno. Sem Jesus ele não vai para o céu. E para ir para o céu ele deve receber os atributos de Cristo em sua vida. A morte de Cristo por nós. A única forma é crendo em Jesus Cristo como Salvador para alcançar a salvação. Essa deve ser a mensagem. Agora, uma coisa que é interessante é que nós também, como cristãos, né, e que vamos pregar o Evangelho, precisamos também ter um pouco de habilidade com a internet, com a informática em si. E como se faz isso? Por exemplo, um cristão que quer fazer um trabalho evangelístico, ele querendo ter um site, um blog, ele vai precisar saber mexer. E aí, para ele saber mexer, ele vai ter que fazer curso. Então, nós devemos nos qualificar. Devemos nos qualificar, se no mínimo saber usar a rede. No mínimo saber usar um Facebook. No mínimo saber usar um WhatsApp. No mínimo saber trabalhar essa parte da rede. E para isso eu recomendo que você faça um curso. Faça um curso, tá aí os cursos tudo aí, a torta e a direita, para quem quiser. Para quem quiser fazer. Agora, a parte 3, né? Nós já trabalhamos os pecados na rede social, os perigos dela. Trabalhamos como se deve proceder. Agora, como se deve trabalhar esse evangelho na prática? Como é? Como é que se deve trabalhar? Como ser bem sucedido no evangelismo digital? Como é que você vai ser? É interessante, né? Porque, por exemplo, o fator Abacuque. Você vai ver que no texto de Abacuque, em Abacuque 2:2, você vai ver a palavra Abacuque, você vai ver o que ele vai dizer. Abacuque 2:2 diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passar correndo. A partir daqui do princípio, quer dizer, a ideia aqui é que colocasse a mensagem em um lugar e quem fosse passando, ainda que fosse passando correndo, conseguisse ver a mensagem. Então, partindo desse princípio de Abacuque, do fator Abacuque, como se coloca na lição, nós devemos ter a intenção de quê? Que uma mensagem para você evangelizar nas redes sociais ou no blog ou em sites deve ser uma mensagem clara. Muitos textos, eu até publicava texto, parei de publicar. Por quê? Porque muitos textos são muito longos, ninguém não lê. Então, o que acontece?
A mensagem ela tem que ser clara. Se você quer falar, por exemplo, sobre a morte de Cristo, fala da morte de Cristo rápido, de uma forma clara, breve e objetiva, com um objetivo, mostrando no final de tudo o que a morte de Cristo propiciou, rápido, em rápidas palavras, porque as pessoas não leem. As pessoas hoje, a pessoa está lá no celular, desce, sai descendo, passando por tudo que é lugar, rápido, não para ver nada. Quando há algo que lhe atrai, ele para. Então essa é interessante. Eu parei de publicar texto, publico mais as caricaturazinhas, as sagezinhas bem rapidinha ali, colorida, para atrair. E deve ser essa mensagem. Deve ser como, da mesma forma, essa mensagem deve ser como aqueles outdoors. Você vai ver o outdoor. Por que as pessoas olham para o outdoor? Porque ele é atrativo, grandão, enorme. É uma forma de atrair as pessoas. Então, esse seria o fator Abacuque. Mas também nós temos o fator Eliseu. Você vai ver que em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, uma mulher disse assim, uma mulher olha para Eliseu e reconhece ele como um homem de Deus. Eliseu ele era conhecido como um homem de Deus. E hoje nas redes sociais, as pessoas são tudo menos reconhecidas como homem, como mulher, como jovem de Deus. Por quê? Porque as pessoas ficam postando vídeo de tudo que é tipo, fica botando fotos sensuais na internet, fica botando, não, mas vamos dizer assim para mim, mas é meu, é particular, eu posto o que eu quiser, mas você é seu, mas você é cristão. E você tem que dar testemunho. Então muitas pessoas hoje, o que acontece? As pessoas não sabem nem quem ela é, nem o que ela crê, porque elas não deixam passar. E aqui nós vemos no texto que Eliseu era visto como um homem de Deus. E muitos crentes hoje, tem crente na internet que nem parece crente. A verdade é essa. Compartilha de tudo. O cristão compartilha de tudo na internet, menos a palavra de Deus. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha mesmo. Quando não é isso, é se envolvendo em discussão política, de tudo que é tipo, ou muitas vezes cuidando da vida de A e de B, e não vê a sua própria vida. Então nós devemos ter cuidado com a nossa reputação. Você deve ter cuidado em como você está sendo visto nas redes sociais. Como é que as pessoas estão lhe vendo nas redes sociais. Porque você é um cristão. E você tem que transparecer que você é um cristão para as outras pessoas. Esse seria mais ou menos o fator. Seria o fator Eliseu em si, né? E nós temos também o fator Paulo, né? Vamos ver que Paulo lá em Atenas, o que acontece? Paulo lá em Atenas, Paulo contempla a cidade repleta de ídolo, altar para tudo que era lugar. E aí o que Paulo faz? Paulo inteligente, né? Iluminado pelo Espírito Santo, cheio da palavra de Deus em seu coração. O que Paulo faz? Paulo contempla um altar ao Deus desconhecido. E aí o que Paulo faz? Paulo usa aquele altar como um ponto de contato. Hoje, nas redes sociais, tem pessoas que você, pelo Facebook de uma pessoa, você sabe mais ou menos quem é a pessoa, o que ela pensa, o que ela acredita, o que ela defende. Por Facebook você sabe, por exemplo, se uma pessoa está doente, se uma pessoa está com saúde, se ela está desempregada. E é nesses pontos de contato que nós devemos entrar. Um luto, muitas vezes a pessoa coloca lá luto, todo de luto, morreu alguém e tal, e a pessoa está triste. Então essas aberturas, brechas, assim como Paulo encontrou lá em Atenas, os problemas, e nós temos, e aí o que acontece? Nós cristãos temos a solução que o mundo precisa, que a solução é Jesus. A solução é o homem ter um novo conceito do significado da vida, para onde a vida caminha e onde ele vai chegar com a vida, sozinho ou com Cristo. Então esses são os pontos de contato. Nós devemos tratar isso como ponto de contato, brechas para que o evangelho seja anunciado nas redes sociais. E aí nós temos o último, né, que eu acredito ser muito importante, que é o fator Filipe, né? Nós vemos em Atos 8, versículo 30, nós vamos ver que Filipe, Deus conduz ele para pregar para o etíope, um só homem, né? E ali ele correndo,
O que que Filipe faz? Filipe, ali com aquele homem, questiona para ele se ele entende o que ele estava lendo. E aí aquele homem vai dizer: como é que eu vou entender se não há quem me ensine? Como é que eu vou entender? Filipe ali, a partir dali, começa a explicar a profecia de Isaías, aplica a Cristo, aquele homem crê e é batizado. O que isso tem a ver com as redes sociais? O evangelista nas redes sociais, aquele que prega o evangelho na rede social, ele tem que saber pelo menos as escrituras. A rede social é um mundo onde as pessoas, normalmente as pessoas que usam em sua maioria a internet, elas são pessoas conceituadas, elas sabem no que acreditam. E muitas vezes essas pessoas vão questionar você quanto à sua fé. Quando você estiver evangelizando ela, as pessoas vão querer questionar você, vai querer resposta de você. E como é que você vai dar resposta se você não lê as escrituras? Como é que você vai dar resposta se você não tem intimidade com Deus? Se você não tem uma vida diária com Deus, uma vida espiritual com Deus? Se você não conhece a Deus, como é que você vai ensinar Deus para alguém? Filipe ali, ele teve a oportunidade de pregar o evangelho, e ele pregou e foi bem sucedido, porque ele tinha convicção no que ele cria, e essa convicção que ele tinha no que ele cria fez com que ele o que fizesse? Pregasse o evangelho de uma forma eficaz. E esse é o dever de todo cristão, sendo na rede social ou não. Em Timóteo, tem um texto aqui que aconselha, Paulo aconselha a Timóteo, e não só a Timóteo, mas todos os obreiros, ou todo aquele que é todo cristão em si. 2 Timóteo 2,15 vai dizer o seguinte: procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Infelizmente hoje as pessoas não têm interesse nas escrituras, né? Não têm interesse, manejam bem tudo menos a palavra de Deus. Isso para um cristão isso é vergonhoso. Mas aprove a Deus que você, né, ouviu todo essa videoaula, né? Toda essa videoaula, e que você, tanto você como eu, como todos nós, possamos colocar em prática as escrituras. O evangelho ele deve ser pregado a toda criatura em todo lugar. E esse lugar é onde o cristão estiver. Então, se nós estamos na internet, vamos fazer a diferença lá também. Em nome de Jesus. Que Deus possa vos abençoar.